O objetivo desse vídeo é apresentar as informações da disciplina de medidas e sensores. Então, a gente vai passar sobre quais são os temas de estudo dessa disciplina, como vão ser as avaliações, como vão ser as atividades práticas, as equipes de laboratório, e, por fim, a bibliografia utilizada dentro da disciplina. A disciplina de medidas e sensores, ela trata basicamente de 4 temas de estudos. O primeiro tema, né, que consta é a metrologia, que é a ciência das medições, que a gente vai abordar de uma forma rápida, que é mais uma introdução. O segundo tópico é sobre instrumentação, que também a gente vai fazer uma introdução e passar os aspectos básicos. O terceiro tópico é sobre pontes de medição, que a gente vai falar sobre os circuitos de pontes. E o quarto tópico, que eu diria que talvez seja o mais importante, que é o que a gente vai mais dentro da disciplina abordar de forma ostensiva, são os transdutores em sistemas de energia elétrica, que são os sensores e atuadores que são utilizados dentro da área de elétrica e eletrônica. Então, esse tópico a gente vai explorar com bastante detalhes dentro da disciplina. É claro que existe uma infinidade de sensores e atuadores, mas a gente vai tentar estudar alguns mais representativos e a partir da experiência do estudo desses mais representativos, vocês conseguem, então, quando for trabalhar, quando for pesquisar, for utilizar algum outro tipo de transdutor diferente, com o que você estudou, você consegue, de uma forma um pouco mais fácil, entrar nos detalhes daquele transdutor que você está trabalhando, está pesquisando. A disciplina ela é toda trabalhada dentro do ambiente virtual de aprendizagem do Moodle, onde é disponibilizado todas as informações, PDFs, apresentações, vídeos, links para os livros na minha biblioteca, links para sites. Também as notas da disciplina são mostradas todas no Moodle e principalmente as listas de exercícios também que vocês vão fazer estão lá todas no Moodle. E as entregas do trabalho também são no Moodle. A senha para inscrição no Moodle está aí embaixo, é só você entrar no Moodle da disciplina e se inscrever. Tá? E é bom você sempre ir acompanhando a disciplina no Moodle, tem as datas das semanas, para vocês verem o que vocês têm que fazer, para você, caso você tenha perdido alguma aula, você possa ver aquela aula gravada ali no Moodle e estar sempre na mesma página que a gente está, no mesmo conteúdo que a gente está trabalhando, para que você não fique perdido. Tá? Então, acompanhe ali semanalmente no Moodle para você saber como está a programação da disciplina. Também a gente envia avisos que vão para o e-mail, então é bom sempre checar o e-mail para ver se não tem algum aviso, algum problema que talvez eu possa faltar. Então eu recomendo que também cheque diariamente os e-mails, porque o Moodle envia os avisos para o e-mail de vocês. Como serão as avaliações da disciplina? As avaliações da disciplina são basicamente 2 notas. Uma nota, ela vem das atividades de lista de exercícios no Moodle, que vale 50% da nota da disciplina. E a segunda nota vem das atividades práticas de projeto. As datas dessas avaliações, eu sugiro que vocês consultem no Moodle, que lá no Moodle tem, logo no início da disciplina, tem as datas certinhos das avaliações dos projetos, né? As listas de exercício, elas abrem logo quando a gente abordou um tópico, então tem um tópico de um assunto específico, X, por exemplo, a gente viu aquele tópico em aula, normalmente fica aberto no Moodle por 1 semana e meia, 2 semanas, tá? Normalmente as listas de exercícios fecham no domingo, à meia-noite de domingo, tá? Então sempre fique aí atento a isso para ver se a lista não vai fechar, tá? Porque a lista
vale 50% da nota. Então tome cuidado que alguns alunos não se atentam para isso. Então são várias listas no decorrer do semestre, né? Então se você perder uma lista ou for mal numa lista, não vai ser isso que vai cair demais a tua nota, tá? Mas é importante que você faça todas as listas, entregue elas corretamente, para que você tenha a tua nota das listas, né? A nota de projeto são 2 projetos que valem 2,5 cada um, tá? Cuidado que, na verdade, o projeto é feito uma espécie de média geométrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você fez o projeto 1 e não fez o projeto 2, você fica com nota 0 no projeto 1. A média geométrica você faz a raiz quadrada das duas notas, né, da multiplicação das duas notas. Se uma delas for 0, a outra fica 0 na média. Então você precisa fazer os 2 projetos. Tá? Fazer um projeto só não adianta. Então isso foi feito, né, desde que a gente optou por não utilizar mais a avaliação escrita e dar mais peso nas listas e projetos, mas a gente precisa então que os alunos desenvolvam os 2 projetos, senão não é contabilizado. Como que são formadas as notas ou os critérios para formular a nota de cada um dos projetos, tá? Então, são 5 quesitos, 5 critérios que a gente utiliza para avaliar o projeto. O primeiro deles é a robustez do circuito montado. Então, esse critério é basicamente assim, o circuito está feito no protoboard com um monte de fios soltos, que facilmente, mexendo ali, eles vai desconectar, vai dar mau contato, né? O aluno ali pegou os fiozinhos e conectou ele, cortou eles certinhos para ligar no protoboard, para eles ficarem ali baixinhos, bem rentes ao protoboard, dessa forma não tem como soltar. Então tá uma ligação boa, você pode colocar o protoboard na mochila, ir para casa, voltar, em outro dia ele vai funcionar certinho. Então, assim, essa robustez é muito importante, a gente acrescentou, porque os alunos às vezes montavam um circuito um dia, no outro dia não conseguiam fazer funcionar porque estava montado de uma forma que é rápida de você montar, né? Porém os fiozinhos todos jogados, todos muito fácil de desconectar, de dar problema de mau contato. Então quanto mais robusto, melhor, né? Digamos que o máximo dessa robustez é quando é feito numa placa de circuito impresso. Então daí dificilmente vai ter algum mau contato, né? A não ser que tenha algum problema na montagem. Então esse critério da robustez é importante. Montar um circuito robusto, que ele não dê mau contato, que os fiozinhos não estejam levantados, né? Ou seja, estejam mais próximos, né, da montagem, melhor. Se você quiser cortar os resistores, os pininhos para o resistor quase encostar no protoboard, não tem problema, pode fazer isso. A ideia é que vocês aprendam a fazer um circuito realmente robusto, né? Uma montagem que ela se mantenha, né? E não dê mau contato. O outro critério é a exatidão dos resultados. Então a gente vai ver, porque na disciplina de medidas o que vocês vão fazer vão ser sistemas que fazem algum tipo de medição. Então você vai medir o peso, por exemplo, vai medir volume, e a gente vai comparar com uma referência e vai ver se essa medida ela tem um erro pequeno ou um erro grande. Tá? E isso vai dar a exatidão do teu equipamento de medição que você está desenvolvendo no teu projeto. Então a gente vai ver se ele está com erros muito elevados, tá? Vai ter uma redução desse aí nesse quesito. A linearidade também está relacionada a isso, que é o terceiro requisito, ou seja, o teu circuito de medição ele tem que ter uma linearidade, né? O que seria linearidade? Vamos dar um exemplo aqui. Você fez um equipamento para medir peso, se você colocou 1 kg e ele dá 1 volt, você colocou um peso de 2 kg e ele dá 2 volts, você espera que quando você coloque o de 3 kg, ele dê 3 volts, que é a soma das tensões dos outros dois. Então ele tem que ter uma linearidade razoável, né?
Então, isso também vai ser avaliado. A gente vai mostrar como que é feita essa avaliação de linearidade ao longo da disciplina. O quarto critério é a autonomia da equipe, né? O que seria essa autonomia? É a equipe conseguir desenvolver o trabalho sozinha, né, do projeto. Por exemplo, quando o professor tem que praticamente ir lá montar o circuito para a equipe, fazer várias vezes ajudar a montar, a resolver os problemas, né? Ou outras pessoas têm que ajudar elas, né? Então ela perde nota nessa parte de autonomia. Não quer dizer que os alunos possam tirar dúvidas, pedir ideias, né, do professor, mas quando a gente nota que o professor praticamente tem que fazer o projeto por elas, então isso ele vai perdendo pontos nesse quesito. Tá? E o quinto e último, não menos importante, é o funcionamento do circuito. Então, o circuito tem que funcionar, às vezes ele não funciona completamente, e não pode, às vezes ele funciona, mas ele tem alguns erros conceituais nos circuitos no projeto. Tá? Então, isso também é descontado ponto. Então, isso aqui é avaliado principalmente o circuito, né, o diagrama esquemático do circuito, e também o funcionamento dele. Tá? O projeto, quando vocês enviam no Moodle, vocês têm que mandar as fotos da montagem dele e mandar o esquema dele, né, que são as duas coisas que eu vou estar utilizando aí, a foto para ver a robustez, né, para me lembrar da robustez que vocês vão ter apresentado. Tá? Então o projeto ele é apresentado para o professor, então vocês vão fazer as medições na hora e eu vou ver, tá? E vou anotar. E vai ser esses valores que eu vou anotar das medições que vão ser utilizados para exatidão e linearidade. Tá? E daí depois vocês vão submeter as fotos das montagens e o esquema elétrico no Moodle. Como que funciona a recuperação na disciplina de medidas? Então, se você não atingiu a nota 6, quais são as formas que você pode recuperar? Bom, a atividade de listas e exercícios, todas as listas você tem duas tentativas para fazer. Então, se você fez a primeira tentativa, ficou com uma nota ruim, ficou com uma nota baixa, você tem uma segunda tentativa para resolver. Essa é a tua recuperação. Né? Se essa tentativa você tirar uma nota maior, o Moodle vai manter a nota da maior, a maior nota entre as duas tentativas. Tá? Na atividade do projeto, a gente tem ali no sistema, né, acadêmico, dizendo o seguinte: o aluno tem uma semana a mais de prazo para apresentá-los, tá? Após decorrido aí o prazo de entrega. Na prática, eu faço uma coisa um pouco ainda mais tranquila, ou seja, o aluno tem um prazo para apresentar o projeto 1. Ele não conseguiu, ele pode apresentar fora do horário de aula até o final do semestre. Tá? O projeto 2 já é um pouco mais complicado porque ele normalmente termina ali uma semana antes do final do semestre. Então o projeto 2 ele vai ter só uma semana a mais de prazo, que é a última semana, para ele desenvolver o projeto e apresentar. Tá? Mas o projeto 1, em geral, você tem aí um bom tempo, né, até o final do semestre para apresentar ele. Lembrando que tem uma aula específica para apresentar cada projeto, tá? E quando aí você não apresenta ele naquela aula específica, daí você tem que apresentar fora do horário de aula. As atividades de laboratório e projeto são sempre feitas em equipes de no máximo 2 alunos. Tá? Dificilmente a gente vai permitir equipes de 3 alunos, só com o aval do professor. E equipes, né, ou digamos assim, alunos trabalhando individualmente, só dá para permitir quando a gente tem bancadas e materiais sobrando. Então, isso também tem que ver com o professor se dá para fazer sozinho. Quando o aluno faz o projeto sozinho, né, vamos dizer assim, uma turma que ela é de número ímpar, né, ele vai acabar tendo que fazer sozinho. Porém, normalmente tem digamos, um critério um pouco de avaliação um pouco mais leve, porque ele não está trabalhando junto com outro aluno. Tá? Então a gente não pega tão pesado assim na avaliação. Mas não é permitido fazer em equipes de 3 alunos. Então, quando acontecer de ter uma turma com número ímpar, alguém vai ter que trabalhar sozinho, tá? Mas também não vai ser penalizado nesse sentido na nota.
Para me contatar, basta mandar e-mail para fabiocoutinho@utfpr.edu.br. Evitem mandar me contatar pelo Moodle, pelos avisos do Moodle, tá? Por aquele sistema do Moodle que manda mensagem, porque às vezes cai na minha caixa de spam, tá? Eu também peço sempre para que vocês fiquem de olho nos e-mails, porque eu mando muitos avisos por e-mail através do sistema do Moodle, do e-mail que está cadastrado no Moodle, tá? Então, busque sempre estar verificando esse e-mail que está cadastrado no Moodle. Além disso, sempre que você tiver algum problema, por exemplo, nas listas que você acha que o Moodle corrigiu errado, me mande por e-mail qual que é a lista, qual que é o exercício, que daí eu respondo para vocês, tá? Evite às vezes mencionar durante a sala de aula, porque aí na hora que menciona não lembro mais, né, quando eu volto para minha sala não lembro mais qual que era o exercício, qual que era o aluno e acaba que passa sem eu fazer a devida correção. E no e-mail daí fica tudo registrado, é mais fácil e sempre daí eu acabo resolvendo, pode demorar um pouco mais, mas sempre resolvo. A bibliografia que a gente vai utilizar na disciplina é basicamente o livro do Balbinot e Brus Amarelo, que é Instrumentação e Fundamentos de Medidas, volumes 1 e 2. Tá? São livros que são bem completos, abordam de uma forma, por ter abordar uma grande série de temas, né? Ele aborda alguns temas um pouco mais de forma mais superficial, outros um pouco mais detalhado, mas para uma introdução ele é mais do que adequado. Esse é um livro que a gente tem na biblioteca, temos também no sistema online, então a gente vai utilizar bastante ele. Em alguns casos a gente vai utilizar alguns livros específicos que vão ter aí o link ou um trecho dele no Moodle. Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu desejo a todos um bom estudo e um bom semestre.